Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos falar um pouco sobre matemática financeira. Na verdade, nós vamos dar uma noção eh, sobre o assunto e entender como o dinheiro se comporta no tempo, ok? Vamos lá. Vamos falar uma coisa importante, o valor do dinheiro no tempo. O valor de uma quantia de dinheiro muda ao longo do tempo devido à taxa de juros, isso é importante saber. Ou seja, o valor de uma quantia hoje não é o mesmo do valor da quantia em um determinado tempo futuro. E o valor de uma quantia no futuro não é a mesma de hoje, obviamente, por causa da taxa de juros. Ok, sabendo disso, vamos entender o valor do dinheiro no futuro e no presente. Vamos lá. O valor do dinheiro no futuro pode ser entendido por essa fórmula aqui. Esse F vai ser uma quantidade de dinheiro no futuro, esse P é a quantidade de dinheiro no presente. O que significa isso? Que para você determinar a quantidade de uma quantia no futuro, você multiplica ela por 1 mais I, em que I é a taxa e eleva ao tempo. Você certamente conhece essa fórmula aqui, é a fórmula do montante. O montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado a T. Então, essa fórmula do montante é que dá o valor de uma quantia no futuro a uma taxa de juros I, por exemplo. E essa taxa de juros pode ser ao mês, ao trimestre, ao ano, depende da pessoa que está emprestando dinheiro e cobrando os juros. Como funciona, então, quando nós temos uma quantidade no futuro e queremos saber em relação ao presente? Vamos ver. Ok. Se você tem a quantidade de dinheiro no futuro, para você saber quanto ele vale no presente, então basta você dividir por esse valor aqui, 1 mais I elevado a T. Esse 1 mais I elevado a T é um fator de correção, ou seja, para descobrir um valor no futuro, você multiplica por esse fator 1 mais I elevado a T, e para descobrir o valor dele no presente, você divide por 1 mais I elevado a T. Então, essa é a ideia. Eu vou fazer um esquema aqui para você entender melhor. Ok? Tem uma quantidade de dinheiro aqui, um capital, e você quer saber quanto ele vale no futuro, aqui, digamos aqui depois de T meses. A fórmula do montante indica que basta você multiplicar esse capital por 1 mais I elevado a T. Então, aqui no futuro ele vai valer isso. E agora se você tiver ele lá no futuro e quer descobrir o valor dele no presente, digamos que este montante está aqui. Você quer descobrir ele no presente, nesse exato momento aqui, aí você divide ele por esse valor aqui e obtém o valor no presente. Então, essa é a ideia. Deslocamento no futuro e no presente. Vamos fazer um exemplo. Aqui. Considere esse exemplo. Parcela futura. Imagine que você tem uma parcela de R$200, por exemplo, que paga em T meses, que será paga em T meses. Para saber quanto ela vale hoje, usamos o processo de descontos. Ok? Então, a parcela nesse exato momento será aquele 200. Digamos que eu troco isso aqui por 200. E pego e divido ela por esse valor aqui. Digamos que a taxa seja de 20%, tá? Ok? Se a taxa for de 20%, o valor dela hoje, nesse instante que nós estamos fazendo aqui, digamos que eu troque esse T também por 12 meses. Esse valor 200 será representado assim. 200 dividido por 1,2 elevado a 12. Você pegaria, por exemplo, essa conta e descobriria quanto valeria esses R$200 hoje.
um esquema seria você entender assim, de novo. Nós estamos aqui no presente e eu quero saber quanto equivale aqueles R$200 que está lá no futuro, R$200 aqui, nesse exato momento. Então eu pego esses R$200, que digamos que o valor dele vale 20% durante o tempo, a taxa é o valor do dinheiro, 20%. Eu pego 200 e divido por 1,2 elevado a 12. Essa é a ideia. Então, mais uma vez, o valor do dinheiro depende do tempo que você está olhando para o dinheiro e da taxa de juros do dinheiro. Se você quer saber o valor do dinheiro no futuro, você pega o valor daquele dinheiro e multiplica por 1 mais i elevado a t. Se você tem digamos, uma ideia de quanto vale o dinheiro no futuro, ok? Digamos que vale R$1.000. Se você quer saber quanto vale esses R$1.000 hoje, a uma determinada taxa, reforço, pega aqueles R$1.000 e divide por 1 mais i elevado a t, ok? Então essa é a ideia básica da matemática financeira, transportar dinheiro no futuro, do presente para o futuro, ou do futuro para o presente. Pois bem, se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto de matemática financeira, eu recomendo que você dê uma olhada nas nossas referências bibliográficas. Nós vamos dar agora continuidade ao assunto matemática financeira. Vamos fazer uma atividade para entender um pouco mais sobre o assunto. Vamos lá. Então, esse exercício versa sobre o valor do dinheiro no tempo. Um cliente deseja comprar uma camiseta cujo valor é R$120 à vista. A loja oferece 2 opções de pagamento: parcelado em 3 vezes, com juros de 5% ao mês, sendo a primeira parcela paga no ato da compra. Então, essa é a primeira opção. A segunda opção, parcelado em 2 vezes, com juros de 5% ao mês, sendo a primeira parcela 1 mês após a compra. Qual é a melhor opção para o cliente? Aí você pode se perguntar. Ok. Antes de apresentar uma solução, vamos esquematizar algumas ideias aqui. Sabemos que a compra é R$120 à vista. Nós temos 2 opções. Para a primeira opção, é dividido em 3 parcelas. A primeira parcela paga no ato da compra, ok? A segunda parcela é paga 1 mês depois. E essa parcela nós sabemos muito bem que ela está sofrendo um juro de 5%, ok? Nesse instante aqui. A questão agora aqui que fica é você saber quanto valeria essa parcela hoje, no momento da compra. Então, para saber ela no valor do momento da compra, você pega ela e divide por 1,05, ok? Por que isso, né? 0,5 é porque a taxa é 5% ao mês. Então, 1,05. Lembra que é 1 mais i elevado a t? Ok. Então, quanto equivale a parcela, a terceira parcela? A segunda parcela, você vai encontrar ela dividindo por 1,05 elevado a 2. O esquema é você pegar a primeira parcela mais a segunda parcela dividido por 1,05 mais a terceira parcela dividido por 1,05 ao quadrado e igualar isso a 120. Daqui a pouco eu vou dizer quanto é que dá o valor da parcela. Do mesmo modo para o segundo esquema, em 2 parcelas. A primeira parcela, agora, deve ser dividida por 1,05 e a segunda parcela deve ser dividida por
1,05 ao quadrado. Lembra que essa daqui vai ser paga em 2 meses. De modo simples, é como se você pegasse o valor da parcela e aplicasse aquela taxa uma quantidade de meses. Quantos meses você quiser. É a fórmula do montante. Então você pega ela hoje e aplica para descobrir quanto ela vai valer no futuro. Lá do futuro você traz ela para o passado dividindo. Lembra? Esse é o esquema. A solução é dada da seguinte maneira. Por exemplo, o item A, como nós fizemos o esquema agora há pouco, se você fizer as contas, você vai obter a parcela igual a 41,96. Ou seja, o valor dessa compra, toda com as 3 parcelas sendo somadas, dá R$ 125,88. Agora o item B, se você fizer aquele mesmo esquema, você pode representar o seguinte: a parcela dividida para 1,05 mais a parcela dividida para 1,05 ao quadrado igual a 120. Se você fizer isso, você vai obter, resolvendo essa conta aí, você vai obter que a parcela é 64,54, ok? Aproximadamente. Ou seja, em 2 meses, dá um total de 129,08. Então, lembrando, o primeiro item nós tivemos aqui, ó, o total da compra, 125,88. No segundo item, nós obtemos 129,08. Agora, a pergunta era, qual é a opção mais vantajosa para o cliente? Aqui nós temos que ser cuidadosos, porque matematicamente falando, a melhor opção é pagar à vista, que você paga menos, R$ 120. Agora vamos analisar os 2 itens. Se o item A diz que eu pago 125. Então o item A é mais vantajoso, por exemplo, do que o item B, que é 129. É melhor pagar, obviamente, 125 do que 129. No entanto, nós devemos ser coerentes. Por exemplo, dependendo da pessoa, ela não pode pagar em 3 parcelas. Então ela tem que pagar mais rápido, porque ela vai comprometer o dinheiro dela no futuro. Há pessoas que, pelo contrário, não querem pagar uma parcela maior e desejam pagar em mais parcelas. Por exemplo, o item A seria mais vantajoso. Então, aqui, matematicamente falando, pagar à vista é a melhor opção, pagar nas 3 parcelas com uma parcela no momento da compra é a melhor opção. Isso falando dos parcelados. Mas tudo depende do comprador, de como você pode pagar. Então, isso aqui é importante ficar claro. Pois bem, nós vamos finalizar essa aula por aqui. Eu recomendo, por exemplo, que você dê uma olhada nas nossas referências bibliográficas. Mais uma vez, eu recomendo o Portal da Matemática para você olhar. Pois bem, eu agradeço por você ter ficado conosco até o final. Desejo um ótimo estudo para você. Nós nos veremos em outra oportunidade. Até lá.